Alô, boa noite. Entrando ao vivo aqui pela Unipaz SC. Espero que tenha dado certo, gente, que eu tô tomando um banho aqui com esse negócio de encontrar o lugar para abrir essa live. Mas agora vocês me confirmem, tá? Conforme vocês forem chegando. Ah, já vi que tem gente. Muito bom. Então, peraí que eu vou fazer a abertura antes de trazer o nosso convidado. Então, assim, eu gostaria de saber se vocês já ouviram falar em constelação onírica. Nunca ouviu falar? Não conhece? Quer saber um pouquinho mais sobre o que é isso? Uma metodologia de Dreamwork sistêmico, cujo potencial facilita o reconhecimento, o resgate, a compreensão de conteúdo dos nossos sonhos. Uau, nunca ouviu falar? Gente, então faz favor de parar tudo que vocês estão fazendo e pode sentar aqui com a gente, porque a conversa vai ser boa. E o nosso convidado é para lá de especial. Eu tenho a honra de convidar o Yuri Crema para fazer parte dessa conversa, quem desenvolveu esse método e vai explicar para a gente bastante sobre o que se trata, o que acontece, como é que funciona essa tal de constelação onírica. Então, eu tô só aguardando ele chegar e daqui a pouquinho ele já tá aqui para conversar com a gente. Vamos ver se eu encontro ele aqui agora, gente. Vocês estão vendo que eu tô de óculos, né? Para eu conseguir enxergar essas letrinhas aqui é um desafio. Mas vai dar certo. Então, vamos ver se eu... Ah, acho que ele já pediu aqui. Pronto. Nada dele. Vamos ver se vai dar certo. Deu certo! Deu certo, Dani, deu certo. Bem-vindo! Bem-vindo, querido! Super grata por você ter aceito esse convite da Unipaz Santa Catarina, de estar falando um pouquinho mais sobre o teu trabalho, principalmente as constelações oníricas, porque tem um monte de gente aqui curioso, eu principalmente. Quando o pessoal do Conselho Gestor falou, alguém precisa mediar essa live, eu falei, eu quero falar sobre isso. Eu adoro o tema dos sonhos e eu sou consteladora, né? Então eu falei, juntou duas coisas que eu sou apaixonada. Eu falei, não, essa live eu tenho que ser a mediadora. Que maravilha. Então, bem-vindo mesmo, tá? Antes de eu passar a palavra para você, eu vou fazer as vezes aqui como, né, a facilitadora da conversa e vou apresentar você para o público que está chegando, porque eu tenho certeza que tem muita gente que já é tua fã, que está aqui entre nós, mas tem muita gente que talvez não te conheça. Então, para vocês que estão entrando agora, que estão vindo ali o sinalzinho da Unipaz SC, que já segue a Unipaz e que nunca ouviu falar, por um acaso, em constelação onírica, hoje a gente vai conversar sobre isso. E aí eu vou ter o prazer de apresentar para vocês o Yuri Crema. É filho do Roberto Crema. Não precisaria falar mais nada, né? Filho de peixe, peixinho é. Dizem que é assim. Mas o Yuri tem também uma vasta formação em muitas áreas do conhecimento. Ele é educador, ele é graduado em licenciatura em artes pela UNB. Ele é constelador associado pela Associação Brasileira de Constelador Sistêmico. Ele tem especialização, obviamente, em psicologia transpessoal, é, né, um dos facilitadores da rede Unipaz, é membro do CIT, Colégio Internacional dos Terapeutas, elaborador de várias pesquisas dentro dessa área das constelações oníricas e do método sistêmico do Dreamwork. E muito mais que ele vai contar aqui pra gente, né? Então, assim, eu não vou ficar com o microfone, eu vou passar a palavra para o Yuri. E eu quero saber tudo sobre isso. Pode começar falando um pouquinho para a gente o que são essas constelações oníricas, Yuri? Claro, Dani. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês na Unipaz Santa Catarina. E logo, logo presencialmente. Vamos sair aqui dos quadradinhos e para estar presentes... No próximo fim de semana. No final eu faço a divulgação, hein, gente? Aguarda até o fim, então, para vocês saberem quando é que ele vai estar dando um trabalho presencial para a gente. É isso aí. Bom, as constelações oníricas foram resultado da minha formação em sistêmica, né? Uma pós-graduação que eu fiz. E no final, eu já estava nos últimos meses, né, uma formação longa, de anos, e no final eu estava pensando o que eu ia fazer, que trabalho eu ia entregar
né? Não estava claro para mim. Eu até tinha uma ideia, assim, do que seria, mas quando eu fui conversar com uma das minhas professoras, ela falou: poxa, Yuri, foi exatamente um trabalho que eu fiz, exatamente esse, que era a costura da transpessoal com a constelação. As constelações, no caso, seriam as constelações familiares, né, que eu iria fazer como prática transpessoal. Então, eu iria costurar essas duas escolas, a sistêmica e a transpessoal, que, de certa forma, nunca estiveram descosturadas, né? Seria apenas o recorte para um trabalho. E aí eu voltei para casa chateado, Dani. Eu fiquei sem saber, assim, cara, o que eu faço, né? E fui dormir com essa questão. E, durante a noite, eu ressonhei, porque eu já me veio um sonho de 2007. A gente estava, se eu não me engano, era 2017, alguma coisa assim, praticamente 10 anos depois que eu havia sonhado. E era um sonho onde eu fazia parte de uma terapia de sonhos. E eu já acordei sabendo, eu vou escrever sobre uma técnica para constelações. E eu sei que existem outras, né? Mas essa seria justamente essa junção, essa costura da sistêmica com a transpessoal e com o cuidado integral, com a transdisciplinar holística, mas no recorte do cuidado integral. E tinha tudo o necessário ali, né? Então, comecei a escrever sobre isso, juntei um grupo maravilhoso de terapeutas e consteladores e começamos a experimentar. Fizemos laboratório durante algum tempo, alguns anos, nós fizemos laboratório, né? Primeiro um grupo maior, depois eu e Lívia Tércia, que é uma grande parceira minha, uma terapeuta maravilhosa, grande parceira nesse projeto. E aí começamos a trabalhar, né? A experimentar, trabalhar, primeiro experimentando em nós, experimentando em pessoas que se dispuseram a experimentar conosco, fomos vendo resultados muito, muito bons, muito interessantes. E aí surgiu a oportunidade de uma extensão universitária na Unipaz Rio de Janeiro, fizemos, e aí começaram a me chamar para as pós-graduações, para dar o módulo de sonho nas pós-graduações, de primeiro do Rio, depois São Paulo, e agora Santa Catarina. E estamos aí, fluindo nesse trabalho. Ai, que lindo, que maravilhoso. E me conta uma coisa, porque como é uma espécie, né, você descreve como um DreamWork sistêmico, eu imagino Isso. que tu deve ter se inspirado em outros facilitadores de DreamWork, por exemplo, não sei se você conhece o trabalho do Robert Moss, porque eu fiz uns trabalhos maravilhosos com ele. Eu sou fã incondicional do trabalho que ele faz de sonho, né, do sonho ativo. Então, assim, eu queria saber um pouco, né, dessa parte onírica, né, onde inspirou, ou se foi literalmente, né, foi o sonho que trouxe todo o modelo, se, enfim, por onde que tu bebe, enfim, mais para as pessoas também conhecerem um pouco mais e o que você puder contar, claro, né, porque eu sei que tem coisa que tem que vir fazer workshop para saber, mas o que der para Posso partilhar. contar tudo, vamos lá, não tem segredo nenhum. É claro, por ser uma construção acadêmica, ela não surgiu da minha cartola. Ela é uma construção, tem a sua base teórica, né? Dentro do trabalho com sonhos, uma das figuras-chave que me é muito cara, muito querida, é o Stanley Krippner. O Stanley Krippner assim, ele está muito presente. Né? Ele teve um laboratório de sonhos, né, nos Estados Unidos durante bastante tempo.
fez pesquisas muito sérias e muito interessantes, e mas também temos Patrícia Garfield, olha, tem muitas referências. Mas a que eu gostaria de destacar mesmo é o Krippler. É claro que nós vamos partindo das premissas da dinâmica da constelação, né? Então, com todos os nomes, os professores, e isso é uma coisa interessante, Dani, você que também é consteladora, porque eu fiquei intrigado. Eu tive aula com Jacob Schneider, Sigrid Schneider, a Ingela Hobel, uma galera muito da Marianne Frank, uma galera muito da pesada, não só da familiar, como das constelações estruturais, que são um pouco menos conhecidas aqui no Brasil, mas muito poderosas, né? E as constelações de sonho, como nós chamamos as constelações oníricas, né? Como nós trabalhamos, tem uma base muito das constelações estruturais. Tem elementos da familiar, que, como nós sabemos, as questões podem emanar do inconsciente familiar. E aí as constelações familiares são muito potentes, quando é uma questão que emana do inconsciente familiar. Porém, os sonhos, eles podem emanar de tantos outros lugares da nossa cartografia da consciência. Então, pode ser do inconsciente simbiótico, pode ser da sombra, pode ser da própria persona, pode ser do mundo de baixo, do corpo, um sonho que tem uma origem somática. Ou seja, você vai dormir de barriga cheia e tem um pesadelo, o que nós chamamos de um pesadelo, mas os pesadelos apontam para a saúde também, assim como qualquer outro sonho. Então, esse é um sonho de origem do corpo, você vai dormir com febre, isso pode influenciar nos seus sonhos. Porém, você vai dormir com uma emoção que excede a sua energia durante a vigília. Pode ir para os sonhos, são sonhos de origem psíquica, né? Sonhos do mundo do meio, da alma. Então, memórias, coisas da profundidade. Os sonhos podem emanar também, mas também podem emanar da nossa altitude, da dimensão do mundo do meio, da consciência, mas da altitude. Aqueles que resvalam no mistério, que captam o mistério, aquilo que está além de nós também. Os sonhos também podem emanar dessa dimensão. Então, apenas a constelação familiar não seria o suficiente nesse caso. Sim. Por isso, integramos aí o cuidado integral. Essa cartografia que eu estou mencionando é do cuidado integral. Esses pressupostos antropológicos de que nós somos soma, matéria, corpo, mas somos alma, né? Esse corpo informacional, mas também somos o silêncio, somos contemplação, somos arquétipos, fazemos contato com arquétipos, melhor dizendo. Sim. E me diz uma coisa, Yuri, porque assim, dentro do campo das constelações, né, a gente sabe que ela atua principalmente para o inconsciente familiar. Ou seja, nem todos os nossos temas da vida são temas de uma constelação familiar, porque as pessoas hoje em dia elas chegam achando que tudo é tema de constelação familiar, porque virou um boom, né? Ficou famoso, enfim, o mundo inteiro fala disso. Então eu sinto muito isso, que às vezes as pessoas trazem uma questão que não é de constelação, ou seja, nem todo o assunto tem a ver com algo oculto ao sistema familiar, ao qual nós estamos, às vezes, emaranhados ou numa lealdade invisível, repetindo um padrão. Então, existe sempre, né, algumas questões, ou um conteúdo, ou uma anamnese que tu faz quando um cliente chega para ver se é conteúdo de constelação familiar. Com relação aos sonhos, qualquer sonho eu posso trazer para uma constelação onírica? Sim, porque não é uma constelação familiar. Exatamente uma constelação desenvolvida para sonhos. Por isso ela parte das premissas da transpessoal. A transpessoal dá esse suporte.
de diversos níveis de consciência. Por exemplo, dessa cartografia da consciência que nós aprendemos e percorremos, e os sonhos podem indicar essas questões. Mas tem mais uma questão muito interessante nesse tipo de constelação. Você não precisa saber o sonho. Não é necessário. É um pouco frustrante para algumas pessoas. Porque tem gente que chega sempre para contar o sonho. Eu não preciso lembrar do sonho para trabalhar o sonho, é isso? Você precisa lembrar. Inclusive, há técnicas da transpessoal de ressonhar. É uma coisa que vem desde Fruit Pearls e que a gente incluiu e desenvolveu, né, cheio de recortezinhos, de referências. Então, sim, o sonhador se lembra, mas o facilitador e o grupo não precisam. Não precisam. Ou seja, o facilitador não é você que vai interpretar o sonho para o cliente. Exatamente, porque a interpretação é da análise, é o trabalho do analista. E aqui outra premissa do cuidado integral. Nós integramos análise e síntese nesse trabalho. Então, é muito mais o trabalho com esvaziamento, o trabalho com o fenomenológico, com aquilo que se manifesta em uma abertura para isso. Não é necessário que o sonhador partilhe o sonho. O trabalho acontece nele. Quando é uma constelação de grupo, e aí só é possível fazer isso no campo presencial, os representantes, eles sabem apenas, quando muito, se o sonhador deseja, quando muito eles sabem o elemento que eles representam. Por exemplo, uma casa. Por exemplo, uma árvore. Por exemplo, uma multidão. Por exemplo, o medo. Por exemplo, o pai. Mas não sabem o contexto. A narrativa não precisa ser partilhada. E ainda assim, eu acho que, especialmente por isso, o trabalho ganha uma outra dimensão. Porque, Dani, claro, o legado de Freud, o legado de Jung, que é maravilhoso, é gigantesco, é muito influente. Então, o que o senso comum diz sobre sonhos? Vamos interpretar um sonho. Então você me conta e eu te digo o que eu interpreto, qual é a minha hermenêutica. E isso também pode acontecer. Porém, nas constelações oníricas, isso apenas acontece depois que o próprio sonhador teve a sua hermenêutica, a sua interpretação. E ela é a que vigora, ela é a que prepondera, não a banalista. Porque, veja, que coisa interessante. Se você me conta um sonho, Yura estava cercada de água, por todos os lados. Eu falo, mas a água é emoção, que é uma compreensão bastante popular com relação à água. E olha, pode até ser, também, pode ser. Porém, quem vai dizer isso não é o facilitador que crava, isso é emoção. Porque ele está desconsiderando. Ele está desconsiderando bastante coisa. Por exemplo, se o sonhador já quase morreu de sede, então ele tem uma relação com a água. Então essa água simboliza algo. Pode ter simbolizado uma necessidade para sobreviver, pela escassez. Porém, outro sonhador pode quase ter morrido afogado. É outra relação com a água. Ele era invadido pela água, ele precisava sair da água. Uma relação pelo excesso. Então, simbolizam coisas diferentes. E quem ensinar um sonhador vai poder saber qual era a relação, o que significava a água no seu sonho. Então, com essa base,
com essa base, a gente desenvolveu uma constelação que não necessita de partilha, o que não é novidade até para as constelações familiares. Existem as constelações encobertas, né, onde isso já acontece, os representantes não sabem. Uhum. Mas no caso de um sonho, é uma coisa que eu não havia visto. E eu me perguntei muito tempo, Dani, por quê? É porque o estudo da sistêmica não necessariamente inclui a dimensão dos sonhos, inclui a dimensão familiar, por exemplo. Então, meus professores se dedicaram a isso. Uhum. E com maestria, grandes mestres, incríveis. Mas imagina, se eles forem parar para entrar, para estudar transpessoal, para mergulhar na dimensão do sonho, na dinâmica do sonho, e aí conseguir constelar isso. É um outro campo de estudo, Uhum. né? Sim. Uhum. Complementar. Mas, E muito o único, interessante. o único que me disse algo foi justamente das constelações estruturais. Não é da constelação familiar. Uhum. Que foi Matias Vargas. Matias Vargas é o Bert Hellinger. Ele e a Inza Sparrow são os fundadores, os desenvolvedores das constelações estruturais. E eu estava tendo aula com uma discípula dele direta, que tinha contato com ele. E aí estava já desenvolvendo esse trabalho com sonhos. Perguntei para Anya Main, aliás, uma grande figura, uma pessoa maravilhosa. Perguntei, Anya, você sabe se Matias Vargas tem algo escrito sobre sonhos, alguma coisa que eu possa estudar? Falei, Yuri, eu sei que ele fez um esboço. Ele fez um esboço. Mas ele nunca chegou a escrever sobre isso, nunca chegou a publicar, nunca chegou. Eu vou perguntar para ele hoje à noite. Eu falei, muito obrigado, Ania, mas lá dentro eu pensei, vai mandar uma mensagem para a Alemanha, para o cara da envergadura do Matias Vargas, para ele responder alguma coisa. Eu falei, mas agradeci de coração. Mas eis que no outro dia, na hora do almoço, a Nemene me dá um toquinho e falei, Yuri, ó, Matias Vargas respondeu. Eu falei, não, não. Esse é o esboço dele. E o esboço dele tinha elementos maravilhosos, maravilhosos. E a bênção dele, o principal, a bênção do Matias Vargas para prosseguir nesse trabalho. E foram muitas, muitas bênçãos de pessoas, de visíveis e de invisíveis, até aqui. Arro. E me diz uma coisa, Yuri, esse trabalho é como dentro, né, assim, óbvio, a minha referência são as constelações familiares, então eu vou ficar sempre fazendo as perguntas meio na referência que eu tenho. É um Claro. trabalho que você precisa dos representantes para constelar o sonho, ou você também dá para fazer no individual, onde você vai usar elementos para representar esses, enfim, cada parte aí desse sonho. Dá para fazer com grupo, e aí é uma vibe, é algo, é uma dinâmica muito incrível, muito especial, porém, há como fazer com figuras, há como fazer individual. Geralmente eu conduzo a algo que, junto com a Lívia Tessa, nós desenvolvemos, nós chamamos de miniatura da constelação onírica, que é algo que nós desenvolvemos para cursos, para workshops, onde o facilitador conduz e cada pessoa faz o seu próprio trabalho. Pessoas que estão assistindo aqui, eu sei, já fizeram, já estiveram comigo nessas metodologias. Então funciona online, funciona com grupo online, mas não de grupo, tá? Com grupos, não de grupo. Isso não tivemos. Funciona individual, presencial. Pô, a Tereza está aí, falando, a Tereza é uma. A Regina, minha tia Regina, ela também já fez a formação, também já fez, tá aí a galera dizendo aí. E então, também é possível fazer individual num setting terapêutico, né? Você e o sonhador. Então,
é bem versátil. É bem versátil. Desenvolvemos vários formatos, algumas miniaturas, mais de um modelo de miniatura, então já estão desenvolvidos e testados, né? Uhum. Então, funciona presencial, funciona online, funciona... Tivemos muito tempo para testar online, né? Por conta da pandemia. Então, tivemos grande expertise online, Uhum. mas também presencial, também grupo. Entendi. Ah, que bárbaro. Então você já está ofertando esse tipo de formação ou, enfim, cursos para facilitar, enfim, para ensinar facilitadores do método? Sim, sim. Bom, nós estamos desenvolvendo uma formação. Já há na Unipaz Rio de Janeiro uma extensão universitária, onde a pessoa faz contato profundo. Não é ainda uma formação, mas se a pessoa já é terapeuta, já é experiente, já é constelador, ela vai poder tirar um bom proveito e já utilizar. Agora, nós estamos trabalhando em uma formação mesmo de constelação que já traz desde a base uh, o sistêmico, a Uhum, dimensão sistêmica, uhum, especialmente das constelações estruturais, pegando alguns conceitos, porque pode ser que surja do inconsciente familiar, pode ser uma lealdade invisível, sim, pode. Pode ser uhum, que a pessoa esteja seguindo o outro e isso está se manifestando primeiro nos sonhos. Pode ser. uhum. Pode ser também uma emergência espiritual, né? Como Sim. Stanislav Grof escreveu, definiu, e, e eu desconfio, isso é um trabalho que nós ainda estamos iniciando. Eu desconfio que emergências espirituais podem dar os seus primeiros sinais em sonhos. Uhum, Isso é um estudo que nós vamos nos aprofundar, né? uhum, uhum, Então, para responder mais curtamente, temos a extensão universitária, uhum, temos os módulos na transpessoal, alguns dos cursos aceitam inscrições avulsas, mas aí nós falamos de Dreamwork, de maneira geral. E nós temos também um modelo da constelação, uhum. né? Nós temos também, Entendi. mas é mais sobre o trabalho com sonhos dentro da transpessoal. Claro. Por É uma sinal, coisa gente, vocês estão aqui nos assistindo, né? E principalmente quem já segue a Unipaz Santa Catarina, o Yuri vai estar conosco no próximo fim de semana, né, Yuri? Dia 9 e 10, lá em Tubarão, dentro da formação da psicologia transpessoal. Então, vai ser um dos seminários de psicologia transpessoal, onde ele vai apresentar isso para o nosso grupo. Então, é um seminário que aceita inscrições, tá bom, gente? Quem tiver interesse em fazer apenas esse seminário, às vezes não fez parte do curso inteiro, mas quer conhecer esse trabalho mais profundamente, agora é a hora, né? Então, até sexta-feira ainda dá para se inscrever, né, Yuri? E aí vem participar com a gente desse fim de semana, porque eu tenho certeza que vai ser muito especial. sim, sim. Vamos abordar sonhos de uma maneira bastante ampla. Uhum. E olha, gente, eu queria aproveitar que a gente ainda tem uns minutinhos, né? O nosso tempo já está indo assim, né, pro finalmente, mas ainda temos um tempinho para ver se alguém tem perguntas, né, Yuri? De repente agora é um momento que às vezes o público tem alguma dúvida, quer fazer alguma pergunta em específico, né? A gente estamos abertos para perguntas. Enquanto a gente continua conversando, né? Vai que surge alguma pergunta, não podemos perder a oportunidade. Com a maior alegria. Hum. Deixa eu ver se alguém coloca alguma coisa. Eu vi a Nilma por aqui também. Bom, vamos aguardar. Aí se tem alguma pergunta. E deixa eu ver se eu tenho, então, alguma outra pergunta para você, para a gente aproveitar esse tempinho. Talvez assim, vou fazer uma pergunta, né, me pondo assim no lugar do leigo, de quem não conhece nada sobre constelação, nenhum tipo de constelação, e ficou interessado em fazer uma constelação onírica. É, assim, qual seria, né, talvez assim, o para que alguém buscaria fazer uma constelação onírica? Eu sei que a gente vai trabalhar o conteúdo do sonho, né? Eu vou estar resgatando e provavelmente trabalhando a compreensão daquilo que o meu inconsciente está trazendo, que eu não tenho ideia do que ele quer falar comigo. Mas você, que com certeza é muito mais expert do que eu,
Coloca um pouquinho assim para o pessoal, né? As vantagens de se fazer uma constelação onírica, o que que a pessoa pode, né, receber como resultado. Eu te agradeço por essa pergunta, porque ela é fundamental. Geralmente, quando a gente olha para um sonho, para que nós olhamos para um sonho? A resposta mais costumeira, mais imediata, é, uai, para entender o sonho. Sim, claro, para entender o sonho. Para extrair do sonho a mensagem dele. Sim, também. Mas isso basta? Basta eu compreender o sonho? Tudo bem. Eu sonhei que eu sou um fumante inveterado e sonhei que estou vendo uma chapa de raio-x com meu pulmão adoecido, tomado por doença. E eu acordo. E eu vou analisar esse sonho. Suponhamos que eu ainda não tivesse entendido, porque nesse caso é uma mensagem bastante óbvia, mas suponhamos que eu não tivesse entendido. Então eu vou analisar, aí eu busco o analista, ele olha e fala, olha, você é um fumante e o seu sonho está te dizendo para você parar de fumar. Essa é a mensagem do seu sonho. Ah, então, ok, muito obrigado. Eu volto para a minha vida. Ok, eu entendi o sonho. E aí? A grande questão das constelações oníricas é que nós trabalhamos com a premissa de honrar os sonhos. Não apenas compreendê-los. Compreendê-los é importante. Mas mais importante do que compreender é honrar. Porque quando você honra um sonho, aí sim você integra a sua parte da vigília com a sua parte onírica. O seu eu onírico com o seu eu da vigília. É tudo você. Não há sonho que não tenha sido, que não tenha vindo através de você mesmo. Então, para além de compreender o que nós ganhamos constelando o sonho, nós buscamos uma forma de honrá-lo, para além da compreensão, para além da análise. Para além porque quando a gente fala compreender, a gente está trabalhando com uma das 4 funções psíquicas, que é a razão. Mas na constelação onírica nós temos a oportunidade de sentir o sonho no corpo, ou seja, nós integramos sensação. Nós também integramos a dimensão da emoção e dos sentimentos. Então você vai sentir o sonho também emocionalmente. E tão importante quanto, você vai se abrir para a dimensão intuitiva a partir do seu sonho. Isso muda. Aí nós expandimos. Nós saímos apenas da análise, que eu repito, é muito preciosa. É muito importante. Mas é um grande também. E dificilmente conseguiria abarcar toda a dimensão dos sonhos. Isso acho que nenhuma técnica ou abordagem conseguiria. É um tema vasto, para lá de vasto, que nos acompanha enquanto mamíferos. E já há pesquisas que dizem que também peixinhos sonham, passarinhos sonham, da forma deles, mas também sonham. Então, claro que não cabe a mim ou a essa técnica esgotar o tema. Mas nós vamos até onde podemos. Fazemos o nosso melhor para isso. Uhum. Ah, que lindo. Nossa, eu já fiquei até com vontade de trazer um sonho. Vou te procurar depois fazer uma sessão, que sonho é o que não me falta, né? Depois que eu aprendo. Desculpa, te cortei aqui. Não, eu que te cortei, perdão. Não, imagina, é só porque eu ia falar, né? Depois que eu ouvi num seminário do teu pai, né, do Roberto, ele falando que sonhar e anotar o sonho é responsabilidade existencial, eu durmo com a caderninho do lado da minha cabeceira, né? Toda vez que eu leio, eu vou anotando. Então, assim, tem uma lista de sonhos anotados. É claro, depois de um tempo a gente lê e a gente até entende, né? Normalmente, depois de uns meses ou um ano, às vezes eu pego um sonho, leio e falo, nossa, agora eu estou entendendo um outro lugar aquilo que eu sonhei há um ano atrás. Então, é muito interessante reviver, né, a anotação de um sonho.
Mas trabalhar nessa dimensão que você está trazendo, uau, vai muito além dessa compreensão racional. E eu acho que leva para essa integração, né? Porque quando a gente consegue acoplar o emocional, o sensorial, o racional com o espiritual, com a intuição, tu integra, né? Aí eu acho que deve dar um resultado, não, deve levar para um outro lugar, eu imagino. Então deve ser muito bom. Porém, isso que você traz é fundamental. Esse contato que é muito sugerido. Meu pai, desde pequeno, desde pequenininho, ele nos incentiva. Ó, tem o seu livro da noite, tem o seu livro da noite, registra. Eu demorei uns anos para seguir esse conselho. Sim, para né? A entender a gente dimensão do que sabe, ele né? estava trazendo. Sim, do saber para o fazer tem um longo passo, né? Tem, tem. E é muito interessante, porque quando você se torna mais próximo dos seus sonhos, ora, seus sonhos se tornam mais próximos de você. E o mais interessante, você começa a entender a sua existência onírica, porque é um nível de existência. Uhum, uhum. Não é um epifenômeno da consciência, é um nível existencial, uma dimensão existencial, para onde você vai todas as noites. Todos nós sonhamos diversas vezes. A gente pode até falar, eu não sonho, mas o que a gente quer dizer é que a gente não se lembra. Que a gente não se lembra. Mas sonhar, sonhamos. E sonhar, o sono e o sonho são fases biologicamente instigadas. O nosso corpo está preparado para isso, que nos induz a isso. Então, não é só isso, mas isso também. Então você começa a entender personagens repetitivos, é muito legal, é muito legal. Sonhos que se conectam com dias, meses, anos. É muito legal, Dani, muito legal o que você traz. Deve ser, deve ser. E me diz uma coisa, no teu curso você também ensina, ou né, tem como ajudar as pessoas a treinarem a lembrança, ou seja, lembrar o sonho, porque a gente sonha, mas nem todos lembram quando acordam, né? E aí tu passa algumas técnicas, alguma coisa para ajudar que as pessoas, né, consigam lembrar mais facilmente daquilo que sonharam? Sim, sim. E para quem estiver nos escutando, que gostaria de lembrar mais de sonhos, comece hoje a registrar. Porque essa é uma técnica extremamente simples e poderosa. E quando você começa a registrar os seus sonhos, e olha, não importa, eu só me lembro de um sonho que eu tive há muito tempo atrás, eu não lembro de mais nenhum. Começa por ele. Anota com a maior riqueza de detalhes, com atenção. O seu intento de se aproximar da sua dimensão onírica conta. E você vai, inevitavelmente, se aproximar. Então, vale a pena. Vale a pena. Essa é uma técnica muito, muito mais poderosa do que pode parecer. E mesmo se for um fragmentinho, eu só me lembro de um pedacinho. Anota esse pedacinho. Pode ser muito bom, muito poderoso. Maravilha. O pessoal está dizendo que tem feito isso, é incrível. O seminário com Yuri será presencial? Sim, o seminário com Yuri será presencial, gente, lá em Tubarão, aqui em Santa Catarina, sexta e sábado agora, sexta-noite, das 7h30 às 10h, e no sábado, das 9 às 5, ou 9 às 6, algo em torno disso, acho que das 9 às 6. A Maristela aqui, Roger está perguntando, deixa eu ver se eu consigo puxar aqui, já subiu aqui. Você sabia que tem pessoas que não anotam seus sonhos? Essa frase me marcou, vem de um seminário com Roberto Crema. Pois então, né, Maristela, tem gente que não anota. Você acredita que tem gente que não anota os sonhos? Ele gosta de mandar essa, é muito bom. Ele é sensacional. Muito é um grande professor. Além de pai, um professor. Com certeza. E que professor, né? Nossa, que bênção, né? Ter escolhido nascer com um pai professor desse, hein? Eu estou lendo aqui o Geraldo falando sobre os cuidados antes de dormir. Isso mesmo, Geraldo. É muito, muito bom você se preparar para dormir. Porque o jeito com o qual você se prepara para dormir realmente te prepara para sonhar. A maior parte das técnicas de incubação de sonho começa com a preparação, logo antes de dormir. Então, se você vai dormir
grudado no celular, até o olho pesar ali, rolando aquelas notícias, guerra e política, né? Desde que dorme, isso vai influenciar nos seus sonhos, sem dúvida nenhuma. Se você assistir um filme de terror e já for direto dormir, então você pode modelar a atmosfera. Você não vai controlar o que você vai sonhar, a não ser que você seja muito experiente no assunto. Eu conheço um lama tibetano que falou com essas palavras. Falou, eu quando vou dormir, eu escolho o que eu quero fazer no meu sonho. Eu posso ir ter lições com o meu mestre, que já não está mais mestre de existência, ou eu posso jogar bola com os meus amigos. E ele jura que aprendeu muita coisa de futebol no seu sonho. Falando de Sim, sonhos lúcidos, né? Sonhos imagino lúcidos. que sim, né? Sim, tem um dos meus mestres fala que eu tô sempre indo na minha biblioteca dos registros acásticos quando eu durmo. Eu falo, poxa, mas eu podia lembrar mais quando eu acordo, né? Que eu no meio da noite eu vou, mas depois eu acordo e não lembro tudo que eu li no meio da noite. Espero que tenha ficado em algum lugar o registro, né? Pra gente poder fazer uns downloads mais rápidos. Sim. Uhum. É uma bela via para todas as instâncias do inconsciente e do além. E do além. Do que está além de nós também. Sim. Ah, olha, tem umas perguntas aqui, eu não sei se é o caso, porque estão me perguntando o que caracteriza a constelação estrutural. Foge um pouco do nosso tema. Não sei se você quer falar alguma Não, mas coisa. claro, posso responder. É uma pergunta muito interessante, porque as constelações oníricas, quem conheceu quem é familiarizado com as constelações familiares, sem trocadilhos, mas pode estranhar um pouco, porque realmente tem movimentos distintos. Para ser rápido, porque isso é um assunto profundo, mas as constelações estruturais têm uma base construtivista, são quase uma linguagem. Você está muito mais preocupado em fazer uma leitura dos posicionamentos, das estruturas, do que aberto para, por exemplo, interações verbais. É muito comum, numa constelação familiar, por exemplo, você se aproximar de um representante e perguntar o que está acontecendo. Ele fala, eu quero ir ali, eu quero bater naquela pessoa, eu não gosto dela. Eu estou muito triste, aí se enrola. Não, é diferente. Tem parâmetros diferentes, a dinâmica é diferente. Mas, como eu disse, nas constelações oníricas, é um pouquinho de cada. É uma base construtivista e estrutural, no sentido de que criamos uma estrutura ali. E essa estrutura favorece uma leitura. Porém, há também as interações verbais. Só que as movimentações não são livres, porque lá para o final da existência, o Bert Hellinger ele vai evoluindo, e como fazem os mestres, do mais estruturadinho e modeladinho para o mais aberto. Ele chega no movimento da alma, e aquilo é uma constelação onde ele não tem quase nenhuma influência, ele se porta quase como um xamã mesmo, apenas operando o que está ali no invisível, mas não interferindo aqui. Uhum. Esse tipo de constelação é muito presente. O Franz Rupert usa muito essas dinâmicas, né, bem soltas, bem livres. Mas nas constelações oníricas, não. É um pouco mais estático, porém há também movimentação, há também essa comunicação verbal. Né? Uhum. Uhum. São algumas diferenças. Há muitas outras, mas essas são algumas. Ah, obrigada, Yuri. Última pergunta aqui, gente, porque a gente já está quase extrapolando o horário, né? O Geraldo está perguntando se as pessoas representam os arquétipos do sonho da outra na dinâmica. Então, a dimensão arquetípica pode comparecer. Ela pode comparecer. Mas é um também. Porque esse foi um sonho do inconsciente familiar. Pronto.
aí a gente não está falando do inconsciente arquetípico. E aí talvez não seja isso. Então é bom ter um conhecimento dos arquétipos, porque pode ser um sonho que atinja, que emane de luz. Ou seja, do mundo dos imaginários, da dimensão arquetípica, pode ser. E aí sim, vamos por essa via. Se o sonhador por ali for, nós estaremos preparados para facilitar, considerando essa dimensão. Mas pode não ser. Pode estar falando de uma coisa do corpo. Pode estar falando de uma questão como essa que eu falei, de uma pessoa que fuma muito e sonha que está adoecendo. É um sonho de cura. Como diria Stanley Krippner, como categorizaria nos seus sonhos extraordinários, né? Nos seus sonhos. Que o livro se chama em inglês Sonhos Extraordinários, mas em português tem um outro nome que ele traz. A minha versão é em inglês. Enfim, esses sonhos extraordinários, né? Esses podem ir para essa dimensão, sim. Mas não só. Que bom. Ai, que lindo, Yuri. Já estou encantada com o trabalho, estou cada vez mais curiosa, estou esperando já, ansiosa pelo seminário. Gente, nosso tempo esgotou-se. Eu acho que eu vou deixar assim o Yuri, se ele quiser dar as últimas palavrinhas, antes de de eu fazer uma despedida e fazer o convite. Então, antes de eu passar a palavra para o Yuri dar as últimas finalizações, eu vou convidar pela última vez para quem chegou agora no final, quem não viu o início da conversa, o Yuri desenvolveu esse método de Dreamwork sistêmico, que nomeou como constelação onírica. É um trabalho muito original, super criativo, profundo. Assim, com essa conversa eu já entrei, né? Já deu para eu ir para um outro lugar, que a gente às vezes não sabe o que é, ouve o título, né? E eu achei muito bonito, deve ser fenomenal o resultado. E a gente está oferecendo a Unipaz Santa Catarina, vai dar um seminário dentro da psicologia transpessoal, uma formação que a gente oferece lá em Tubarão. Então, ele é o nosso convidado do próximo fim de semana. Então, sexta à noite, sábado, o dia inteiro, vai ter o fim de semana inteiro com o Yuri. Quem quiser participar e conhecer a fundo esse trabalho com os sonhos, vem com a gente, faz inscrição, entra no direct, fala com a gente no direct, que a gente passa todos os detalhes para você fazer a sua inscrição e poder participar desse fim de semana extraordinário. Com certeza vai ser extraordinário esse fim de semana. Yuri, eu passo a palavra para você. Olha, gente, obrigado a vocês que acompanharam a gente até agora, mas eu deixo as palavras finais para o nosso convidado. Muito obrigada, viu, por você ter aceito o nosso convite. Agradecer a você, Dani, a Unipaz Santa Catarina, pelo convite. É uma grande alegria, uma grande honra fazer parte da história, da caminhada de mais uma unidade da Unipaz. Realmente é algo, para mim, que cresci menino na primeira Unipaz aqui de Brasília, na Unipaz que deu origem a todas as demais. Então, para mim, uma grande honra e uma grande alegria estar nesse lugar, estar junto com vocês. Agradecer a todo mundo que nos acompanhou até aqui, pela presença, pela paciência, pela escuta. Convidar para o seminário, dizer que que quem se interessou, mas que por acaso não possa estar presente em Tubarão esse final de semana, vai começar no primeiro semestre de 2023 uma extensão universitária em constelações oníricas. Algumas das pessoas que estão aqui presentes já fizeram, né? Então vocês podem depois perguntar para elas se foi bom, se valeu a pena. Mas só para dizer que a primeira turma tem 2 anos e até hoje mantemos um círculo de sonhos mensal. Ai, que então, massa! Então, e se tudo der certo, a Unipaz Santa Catarina vai puxar você para dar alguma coisa a mais aqui também, viu? Uma alegria. Uma grande alegria. O convite já está lançado, a gente está doido para trazer o teu curso para cá também. Então, vamos nessa, vamos construir. E quem tiver algum sonho, que quiser trabalhar, pode entrar em contato comigo. Eu também faço atendimentos presenciais e online também. Então, se nós estivermos aqui em Brasília, pode ser. Melhor ainda, hein, gente? Até online. Isso é
fenomenal, porque agora o mundo inteiro pode acessar, não precisa só quem está pertinho, né? Pode. Ah, obrigada, querido. Gente, olha, então assim, último recadinho. Fiquem conosco todas as quartas, quartas da paz, toda quarta-feira à noite, às 8h30. Sempre vai ter um bate-papo bom, a gente sempre traz gente bacana. Pessoal que tem essa visão transpessoal, que vive aquilo que fala, né? Ou seja, porque é muito importante a gente ver nesse universo transpessoal muita incoerência às vezes. E a gente, Unipaz, pelo menos nós aqui da rede Unipaz, a gente faz questão de sempre trazer e convidar aquelas pessoas que, né, praticam aquilo que falam. Então, a coerência é fundamental nesse universo. E, Yuri, a gente está muito feliz com a tua presença, mais feliz ainda com esse trabalho. Muito, muito obrigada, viu, por ter trazido isso para nós. Foi um presente. Também estou muito feliz e também muito agradecido. Obrigada, gente, pela presença. Ó, adorei estar aqui Obrigado, com gente. vocês. Em breve, Beijos. quem sabe daqui a um Beijos tempo a eu venho de todos. novo, porque Obrigado. quarta-noite eu quase nunca posso, mas hoje eu fiz questão de estar aqui. Que bom, Dani. Obrigado. Obrigado mais Obrigada a uma vez. vocês. Beth, adorei te ver por aqui. Nilma, adorei te ver por aqui. A Maristela, ó, teve um monte de gente legal. A Kátia, a Um Elaine, monte de gente legal. Rovani. Gente, obrigada, viu, pela presença. Foi muito bom. Um beijo enorme e até o fim de semana, hein, Yuri? Te vejo sexta-feira. Até. Já já estamos juntos. Tchau, tchau. Tchau, gente. Tchau.